Olá pessoal, tudo bem por aí? Olha só, tô aqui de volta pra quê? Pra responder aquelas perguntas que vocês fizeram lá no Instagram. Por quê? Porque aqui eu tenho 2 horas pra falar na sua cabeça e é isso que eu vou fazer hoje. Eu não quero! Não, mentira, para com isso, vem escutar as perguntas que eu tenho aqui pra te responder. Olha só, toda semana eu coloco uma caixinha de perguntas lá no Instagram e eu venho aqui no YouTube te responder, porque aqui a gente tem mais tempo, mais espaço pra olhar dentro dos seus olhos e responder tudo que você precisa. E olha só, uma das perguntas que me enviaram foi o seguinte: Dr. Marconi, é possível ter TDAH e ser uma criança tranquila, ter transtorno do déficit de atenção e hiperatividade e ainda ser uma criança tranquila? Olha só, o TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, divide em 3 formas: predominantemente hiperativo e impulsivo, predominantemente desatento e predominantemente misto. O que eu tô te falando? Que o TDAH se apresenta de 3 formas. Uma parte dos meninos serão só hiperativos e impulsivos, uma parte vai ser só desatenta ou quietinho, mas sem desatenção, e uma parte vai ser desatento e hiperativo. O que é muito comum acontecer é que os meninos são mais hiperativos e impulsivos, e geralmente por isso o diagnóstico é feito muito mais precoce nos meninos. E as meninas são mais desatentas e se passam como tímidas, quietinhas, e acabam ficando para fazer o diagnóstico mais tarde. Mas a resposta a essa pergunta é sim. Pode ter TDAH e ser somente uma criança quietinha, tranquila, sem ter hiperatividade e impulsividade. É muito importante estar atento a essas características, porque mesmo a criança com TDAH desatento, ela também sofre, ela também tem dificuldades e ela também precisa de tratamento. Se você está suspeitando que o seu filho, que o seu irmão, que o seu sobrinho tem TDAH desatento, só porque ele é quietinho, ele não pode ser desatento? Não, ele pode também. Procure orientação médica. Beleza? Obrigado pela pergunta. Mais uma respondida, hein? Olha só, vamos pra frente? Vamos. Olha só que é outra pergunta. Por que é tão difícil ter o diagnóstico de TEA nível 1? Porque é o seguinte, primeiro que o diagnóstico de autismo, ele depende da avaliação clínica, ou seja, não existe nenhum exame que eu possa fazer e falar, olha, porque esse exame deu positivo, a criança tem transtorno do espectro do autismo. E esse diagnóstico clínico, ele depende muito de uma pessoa ou interlocutor muito bem treinado. E às vezes esse interlocutor muito bem treinado, ele deixa passar algumas coisas porque ele não foi habilitado para identificar nuances mais difíceis de ser observado, que é o que acontece com o transtorno do espectro autista do grau 1, ou conhecido como autismo leve. No autismo leve, geralmente essa criança tem uma boa cognição e muitas vezes também essa boa cognição faz com que ela ofusque alguns sinais e sintomas do autismo, porque ela acaba se adaptando àquela situação e conseguindo transmitir para a pessoa sinais e sintomas que ela não tem, mas por um esforço cognitivo que ela faz. Então, por que é tão difícil fazer o diagnóstico? Primeiro, porque a gente precisa de um profissional muito mais treinado, porque os sinais dessa criança é muito mais leve. E depois, porque existem alguns transtornos que podem nos deixar em dúvida se realmente é um autismo ou se a gente está diante de um TDAH, de uma fobia social, de um transtorno da comunicação social pragmática, mas a minha orientação é sempre assim: faça um diagnóstico interdisciplinar nesse caso. O que é um diagnóstico interdisciplinar? Em que a gente soma as ações do médico, do psicólogo, do fonoaudiólogo, do professor, do psicopedagogo, do terapeuta ocupacional, e aí a gente consegue chegar a um diagnóstico mais assertivo. Você pode também buscar informações fora do ambiente médico, fora do consultório, através da resposta da mãe a alguns questionários específicos em que a mãe acaba te contando algumas coisas que no consultório não dá tempo pra gente pegar. Mas eu sempre falo que diagnóstico difícil é para quem gosta de diagnóstico difícil, Se tá com dúvida aí, procure uma segunda opinião, uma terceira, não tem problema nenhum. A gente, como médico, não acha ruim de você procurar uma segunda ou uma terceira opinião. Muito pelo contrário, a gente se sente mais seguro porque às vezes até a gente tem dúvida. Isso é muito normal, beleza? Então, por isso que o diagnóstico é muito difícil. Outra pergunta: o
TOD pode ser reversível? Então, o TOD, quando bem tratado, ele é reversível, né? Mesmo porque a gente observa que à medida que a pessoa vai melhorando a função executiva, vai melhorando a cognição, vai melhorando a inteligência, e isso acontece com o passar do tempo com as pessoas, ela vai conseguindo controlar mais os seus impulsos e vai diminuindo o seu comportamento opositor, vai diminuindo essa forma de tratar as outras pessoas. Na realidade, na maioria das vezes, acaba ficando uma ou outra característica, mas que não traz tanto prejuízo. Agora, se eu não tratar, a chance é que eu leve esse comportamento por toda a vida e para frente e piorando. Eu tenho um caso de uma pessoa que o filho faz tratamento comigo e o pai fala que esse meu comportamento rígido me tirou muitas oportunidades na vida. Ele entende hoje que ele tem um comportamento opositor desafiador e que esse comportamento opositor desafiador fez com que ele limitasse a sua capacidade profissional, porque ele agia de frente, batia muito de frente com seus pares, com as pessoas do seu trabalho, e isso lhe tirou algumas oportunidades. Espero ter respondido. É reversível. A resposta é essa. Tem como fechar o diagnóstico de TDAH sem aqueles testes? Sim e não. Como assim, Marconi? Porque o diagnóstico de TDAH é um diagnóstico médico e clínico. Se você tem condições de fomentar firmemente que aqueles comportamentos estão presentes por mais de 6 meses, não justifica por um outro transtorno, que traz prejuízo e que enquadra naquelas características que estão escritas no DSM, você não precisaria de uma avaliação neuropsicológica para dar o diagnóstico. Entretanto, em casos mais difíceis, a gente acaba ficando em dúvida, né? Será que esse menino tem um comportamento de hiperatividade porque ele tem uma deficiência intelectual? Será que ele tem esse comportamento mais impulsivo porque ele não está aprendendo na escola? E por não estar aprendendo na escola, ele fica mais desatento, ele tem um transtorno específico do aprendizado, entendeu? Então, isso acaba tendo que fazer com que a gente busque uma avaliação interdisciplinar. Aqueles testes aqui que ele está falando, eu estou acreditando que é uma avaliação neuropsicológica. Então, a resposta é sim. Você consegue fazer? Sim, desde que você não esteja em dúvida de que tem alguma outra coisa que você precisa esclarecer mais coisas. Sempre é muito importante fazer uma avaliação neuropsicológica, porque você consegue entender melhor o paciente. É a avaliação que vai fazer o diagnóstico? Não. A avaliação vai te ajudar a complementar o seu diagnóstico. Mas ela é muito importante, mas se dá para fazer o diagnóstico sem ter essa avaliação. Respondido, vamos mais para frente. TDAH tem como característica a agressividade? Boa pergunta, que pergunta fantástica, fenomenal, essa pergunta maravilhosa. Por quê? Essa pergunta é tão importante que no passado já se pensou assim, vamos colocar a agressividade como uma das características para que se feche o diagnóstico de TDAH? Já foi pensado assim. E por que não colocaram? Porque a agressividade é um comportamento que pode estar presente em uma série de diagnósticos, como por exemplo o transtorno explosivo intermitente. No TEI, ou no transtorno explosivo intermitente, a pessoa tem comportamento de agressividade. Uma pessoa com alteração do humor bipolar, ela pode ter características de agressividade. Uma pessoa com eficiência intelectual rebaixada, ela pode ter características de agressividade. Uma pessoa com esquizofrenia pode ter características de agressividade. Então, a resposta a essa pergunta é: TDAH tem como característica a agressividade, porque algumas pessoas são tão impulsivas que têm a agressividade, mas ela não é critério diagnóstico para que a gente feche o diagnóstico de TDAH. Como é uma criança muito impulsiva, como é uma criança muito hiperativa, ela pode ter mais essas características de agressão, mas não é critério para diagnóstico de TDAH. Falei? Olha só, doutor, você viu o caso da menina que botou fogo no sofá porque ela foi proibida de usar celular? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Meu pai conta que quando eu tinha 4 anos, eu fui lá, peguei o fogo, coloquei o fogo no sofá, o sofá começou a pegar fogo. Essa é uma história bem assim, muito contada na minha família. E fui lá no quarto dele, ele estava dormindo, era um sábado de manhã, acordei ele e falei: papai, tá pegando fogo na casa. Então, primeira coisa, criança precisa de vigilância. Criança precisa constantemente de vigilância. Eu era um menino mais sapeca? Era. Fiz por maldade? Não. Mas, esse caso específico, parece que essa menina faz um tratamento,
Parece que essa menina tem um comportamento opositor, tem até um diagnóstico de bipolaridade. Parece que essa menina morava com os avós, que os pais não estavam próximos. Parece que ela estava ausente do tratamento psicológico e parece também que ela colocou fogo e desceu para o pátio. Isso me mostra que pode ser que essa criança está em sofrimento, né? Essa criança precisa de tratamento. Isso está me mostrando muito a possibilidade de um transtorno de conduta. Eu não vou julgar porque eu não estou acompanhando a criança de perto. Mas se vocês observarem, até a família pediu para que não se expusesse, não levasse para frente a investigação, porque se trata de um caso muito específico. Então, assim, antes de julgar, a gente tem que entender o caso como um todo. Eu já coloquei fogo no sofá lá de casa e eu não sou TDAH, já falei, não tenho transtorno humor bipolar, talvez uma ansiedadezinha que nem precisa de tratamento, mas não tem nenhum outro transtorno. E com 4 anos eu coloquei fogo em casa. Então só lembrar que criança precisa de vigilância o tempo todo. Posso sair, dormir e deixar meus filhos soltos lá na casa? Não, tá errado, né? Você vai ter que vigiar o tempo todo seus filhos? Praticamente sim, você vai ter que ficar atento para os seus filhos por um período maior do que você ficaria se você não tivesse filho, beleza? Então pessoal, essas foram as 7 perguntas dessa semana. Vou soltando aos poucos lá no Instagram para você. Deixa eu te fazer um pedido aqui. Se você gostou das minhas respostas, se você gostou dessa conversa nossa aqui, compartilha para mim esse vídeo, se inscreva no canal, mande para sua mãe, para sua avó, para sua tia, para sua prima, para sua sobrinha e todo mundo que precisa escutar essas respostas aqui, beleza? Grande abraço e até na semana que vem.